e eu tenho a alegria de recebê-la. Amém? Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando. Eu gostaria de convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, 9. E a gente vai pensar na palavra do Senhor nesta noite, neste pequeno texto, mas que tem verdades importantíssimas para nos ensinar. Nós vamos pensar nele sob a luz do seguinte tema: lutando contra um grandioso mal. Um texto muito conhecido, um texto muito citado, inclusive eu o cito muito. Jeremias 17, 9. Vamos ler todos nós? Quem tiver com a Bíblia, lê acompanhando aí na sua Bíblia. Quem não tem, acompanha ali no projetor. A gente vai estar usando a versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada, e assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mais uma vez, vamos lá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra e de ler a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nesta exposição, como já foi dito, que o Senhor fale através do Teu servo, e que todos nós estejamos com corações e ouvidos abertos para recebermos, Deus, a Tua Palavra. Deus, não me deixe esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Que o Teu Espírito fale, Deus, como aprover ao Senhor a cada coração nesta noite. Nós dependemos do Senhor. Por isso nos entregamos em Tuas mãos, tanto para transmitir como para ouvir a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar em um texto como esse, falar sobre um tema como esse, lutando contra um grandioso mal, e esse mal sendo o nosso coração, não é um tema muito agradável, principalmente no mundo como o que nós vivemos, onde é normal querer fazer aquilo que o coração manda fazer, deseja fazer, no mundo em que fazer as coisas para o bel prazer, rejeitar princípios tão importantes, que tentam destruir, é a coisa mais importante a ser feita. Então, não é agradável ouvir uma palavra em cima desse texto, mas certamente eu não tenho dúvida disso, que é importante. É extremamente importante nós ouvirmos textos como este e deixar que o texto fale aos nossos corações. Se você abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, vai um pouquinho à frente no livro de Lamentações de Jeremias, do mesmo profeta, no capítulo 3. No capítulo 3, dos versículos 1 ao 21, a gente não vai ler, vou só dar um esboço, um breve esboço. Capítulo 3, dos versículos 1 ao 21, a gente vai ver aí o profeta falando do sofrimento, da natureza finita do homem, da grandeza de Deus, e a gente vai ver ele falar sobre o sofrimento, sobre a vara da disciplina de Deus. Aquilo que o profeta estava vendo, aquilo que o povo estava sofrendo, certo? Deus é Deus que disciplina seus filhos. A Bíblia diz que Deus corrige, Deus disciplina todo filho a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Isso é fato nas Escrituras. E Ele vai falar sobre isso. Se você for ver aí dos versos 22 ao 25, ele vai falar sobre a grande fidelidade de Deus. Já foi falado muito hoje aqui sobre a bondade e a misericórdia de Deus, elas são reais nas nossas vidas. E elas de fato estão todos os dias nos acompanhando. E nós precisamos, como diz aqui o versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é a gente aguardar, de fato, em silêncio, não quer dizer em inércia, aguardar a salvação do Senhor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias das nossas vidas, isso é fato. E ela nos salvará. Elas nos salvarão, melhor dizendo, no final das contas, de maneira
plena. Mas, enquanto a gente caminha, a gente precisa aprender aquilo que ele vai ensinar nos versículos de 26 a 66, aí findando esse capítulo, que é a resignação à vontade de Deus, como nós devemos entender que Deus é quem conduz a história e a gente se submeter à bondosa mão de Deus conduzindo a história que por vezes nos faz enfrentar lutas grandiosas e sofrermos bastante. Ele até diz que no verso 39, quem puder ler comigo aí, ele diz: por que, pois, queixa-se o homem vivente? Ele vai responder dizendo: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Aí você pode voltar aqui comigo ao texto, e é justamente essa luta que nós precisamos travar. Estamos lutando diariamente contra um grande mal, o mal do nosso coração. Um coração corrupto, um coração desesperadamente corrupto, um coração enganoso. O texto diz que é enganoso o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu queria que você colocasse aí, por favor, o pessoal da projeção, Marcos 7, 21, e a gente vai ler aí, para que a gente possa contemplar melhor o que a palavra está querendo dizer quando diz que é enganoso o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ele vai nos mostrar que ele é a fonte, mostrar que o coração é uma fonte corrupta. E é dele que o quê? Vamos ler todos nós ali? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse é o nosso coração, esse é o coração do ser humano. É o coração do ser humano quando ele se deixa, mesmo sendo um servo de Deus, se conduzir, quando ele se deixa orientar, quando ele se deixa levar pela a tendência, pela natureza, os resquícios da natureza pecaminosa ainda remanescentes em nós. É dessas coisas que nós vamos usufruir, se a gente ceder a esse coração enganoso, a esse coração corrupto, desesperadamente corrupto. Queridos, nós sofremos e sofremos muito, sofremos demais. E a bondade e a misericórdia de Deus não vai nos privar de passar pelos sofrimentos que nós tivermos que passar nessa vida. Eu gostaria de lhe dizer isso. Isso é fato. Se você ler o capítulo 3, você vai ver. Deus nunca poupou sofrimentos que sejam necessários na vida dos seus servos, para nos ensinar que a melhor coisa é lutarmos contra esse coração e nos esforçarmos pela graça e pela bondade de Deus para seguirmos aquilo que Deus nos orienta a fazer e não o nosso próprio coração. Nós sofremos sim, sofremos muito. Grandes são os males que nos acompanham nesta vida. Mas pior do que os males que sofremos são o nosso queixar, os nossos queixares, os nossos queixumes. Às vezes que reclamamos da vida e cedemos a um coração que facilmente nos engana, nos fazendo justificar, ou seja, nos dando justificativas para que a gente permaneça nos próprios erros. Como Ele é mestre em fazer isso. Eu gostaria, minha oração é que Deus te ajude, que Deus me ajude, para que pela bondade e a graça de Deus a gente entenda isso. A gente não se deixe enganar por esse coração, que é enganoso e que é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É assim que a Bíblia diz, quem o conhecerá? Somente Deus, queridos, somente Deus esquadrinha o meu e o seu coração. Ele vai dizer isso aí no versículo 10. Eu sou
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E veja que coisa interessante ele vai dizer: e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso quer dizer que, queridos, Deus não vai poupar sofrimento na minha e na sua vida, mesmo sendo bondoso e misericordioso. Quando o quesito for Deus nos ensinar o quanto precisamos sofrer por causa do seu nome. Quando Deus quiser nos humilhar, e Ele quer fazer isso, não para o nosso mal, mas para aprendermos sobre humildade. Ele quer fazer isso, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer isso. Ele vai nos humilhar, Ele não vai poupar sofrimentos. Isso é bíblico. Às vezes a gente caminha de forma meio que ingênua, achando que porque Deus nos ama e Ele nos ama de fato, e a gente não pode duvidar disso, Deus vai nos livrar de consequências daquilo que nós mesmos fizemos como errados. E aí justificamos, queremos chamar a bondade de Deus, e nos esquecemos que Deus é justo, e que Ele também nos julga, e que Ele também trata conosco. Esse texto é para nós também. Esse texto é para nós também. Ele esquadrinha o coração, prova os pensamentos, isto para dar a cada um, segundo os seus pensamentos, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus não vai poupar sofrimentos na minha e na sua vida. Quando o quesito for Ele nos ensinar que de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Talvez você ache, e eu ache, nós achemos que zomba só de Deus aqueles que andam na prática do pecado, que andam entregue aos pecados, aqueles que são os ímpios. Não. Não são só estes que zombam de Deus. Eu e você, nós zombamos de Deus todas as vezes que pecamos contra o Senhor. O pecado é uma zombaria, o pecado é uma afronta a Deus. Lembre-se disso. Quando nós pecamos, nós zombamos de Deus. Deus não vai poupar sofrimento. Mas que coisa maravilhosa saber que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanham. E ela vai nos salvar plenamente. Mas ela não vai poupar sofrimentos quando a gente está em desobediência a Deus. Deus não vai poupar sofrimento quando o quesito é nos fazer entender que enquanto nós calamos os nossos pecados, ou seja, que enquanto nós não os confessamos e deixamos, nós vamos adoecer. Adoecem os nossos ossos, o nosso corpo. O salmista Davi vai dizer isso lá no Salmo 32, 3. Se eu não estou enganado, bota por favor, querida, que está aí na projeção. Salmo 32, veja o que o salmista diz. Enquanto calei, vamos ler todos nós. Enquanto calei, Deus não vai poupar sofrimento na sua vida, ainda que Ele é bom e é misericordioso. Se você cala os seus pecados, se você se deixa enganar pelo coração e permanece dando justificativas que só aumentam o seu tempo de rebeldia contra o Senhor, Ele não vai poupar. Por isso, muitos de nós, muitas vezes, estamos doentes, entristecidos, amargurados, sem paciência. Não adianta, queridos. Deus não vai poupar sofrimento enquanto a gente não aprender que Deus diz, perdoe. Você não vai ficar bem. Não adianta. Sempre que você segue, que eu sigo, que nós seguimos o nosso coração, a gente não vai caminhar bem. Ele é enganoso, ele é corrupto. Que luta ferrenha é essa contra o nosso coração? Por isso que Deus diz lá em Provérbios 23, 26, dá-me o teu coração, filho meu, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas famílias têm sido destruídas porque cedem aos desejos do próprio coração,
Porque não se submetem a Deus, porque não entregam ao Senhor o coração pecaminoso e não pagam o preço de ver Deus mudando, de ver Deus humilhando, de ver Deus traçando a coisa como só Deus sabe fazer. Deus não vai poupar sofrimento na sua vida. Quando o quesito foi ensinar a gente que quem dirige a história é Ele, e não eu e você. A gente precisa aprender isso. Deus é o Senhor da história. Ele é quem guia a história. Não adianta você querer driblar, você querer ajeitar, você querer se sair bem. Você vai pagar o preço dos seus pecados. Sofrer as consequências. Não de forma a você ser condenado e perder a vida eterna, porque se você tem Cristo, Cristo já pagou pelos seus pecados, mas você vai colher. Não se deixe enganar. Gálatas diz isso, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Não tem para onde correr. É por isso que muitas vezes, quando estamos enfrentando lutas tremendas, até sem imaginar, sem pensar, sem querer fazer isso, nós dizemos com os nossos atos que Deus não sabe fazer as coisas, que Deus não sabe conduzir as coisas, que queremos que seja do nosso jeito, e não cedemos à vontade do Senhor em fazer o que Ele nos pede. E aí, me desculpa a expressão, a bagaceira é grande. A situação se torna ainda mais difícil. Nós sofremos, fazemos sofrer erroneamente, os outros nos fazem sofrer erroneamente, sofrem também. Mas de que queixa-se, pois, eu e você? Nos queixamos do nosso próprio mal de ceder ao coração. E nós precisamos lutar contra isso, queridos. Lutar contra esse grandioso mal que está em mim, que está em você e que nos acompanha todos os dias. E a única forma de nós lutarmos contra esse mal é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que você deve fazer para lutar contra esse grandioso mal: vá a Cristo. Vá a Cristo. Vá a Cristo. Mateus 11, de 28 a 30. Põe aí, por favor, na projeção. Vamos ler todos nós. Olha o que Cristo diz. Você está cansado? Você está cansado de sofrer? Você está cansado de quebrar a cabeça? E arrumar justificativa? E com o coração enganoso botar a culpa em todo mundo e até em Deus? Vá ao Senhor e experimente isso aí. Vamos ler todos nós? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa, vá a Cristo. Como é que você está, querido? Está cansado de querer justificar seus erros? Se não tiver ainda, você vai curtir muito sofrimento. Pode ficar certo disso. Talvez sofrimentos que você nunca mais consiga corrigi-los, porque Deus vai te permitir carregá-los até o fim da vida, até quando Ele te salvar plenamente. Mas Ele vai permitir. Deus sabe o que faz. E o que Deus sabe fazer é buscar conformar os seus filhos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Só duas atitudes. A primeira, vá a Cristo. Deixa que Cristo te oriente na sua luta. Está na luta? Deixa Cristo te orientar. Não sabe como? Pede conselho. Vai em busca dos teus pastores, de quem pode te aconselhar, de quem conhece as Escrituras e vai te aconselhar com as Escrituras. Não vá atrás de conselho de ímpios, não. Está cheio de gente. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não pense que conselhos de homens ímpios que não conhecem a Deus vai te ajudar, porque não vai. Cede Deus. Somente Deus pode pôr a nossa vida em ordem, pode pôr a nossa casa em ordem, pode estruturar a nossa vida.
Não adianta você deixar as justificativas do coração quando você e eu sabemos que elas vão de encontro a Deus. Você vai colher os frutos disso, os maus frutos disso, os frutos podres disso. E a segunda coisa que eu gostaria de deixar para a gente, a segunda atitude, melhor dizendo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, querido. Salmo 116:1. Vamos ler todos nós? Olha o que o salmista diz. Vamos ler todos nós? Bem alto, bem bonito. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Pode botar o outro, por favor. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus inclina os seus ouvidos. Dá a ideia de Deus ser tão maravilhoso com a gente. Ele está tão além do que nós somos, do que entendemos, mas Ele se inclina. Ele inclina os seus ouvidos. Ele ouve a um miserável pecador como eu e você. Não adianta. O seu coração faz você criar desculpas. Eu já cansei de ver gente se escondendo atrás das suas desculpas, porque não se dão ao prazer de abandonar os seus erros e se entregarem à direção santa, pura, perfeita, inerrante, infalível de Deus. Eu finalizo com o que diz João 15:5. O pessoal do louvor quiser vir, já pode vir. Olha o que Cristo diz. Eu sou a videira. Vós o quê? Nós, os ramos. Se é ramo de Deus, diga amém. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isso fala de intimidade, querido. Deus não está tão interessado no que você pode fazer por Ele ou vai fazer por Ele, do que na intimidade com Ele, entre você e Ele, em você estar nele. Estar nele é estar sob a orientação de Cristo, sob a orientação da sua palavra. Olha o que Ele diz. Esse que está nele, o que é que faz? Dá muito fruto. Dá muito fruto. Erra menos, acerta nas decisões, faz a coisa certa. E aí Jesus diz isso aí que é fantástico no finalzinho. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é que você pode fazer sem Cristo e sem a direção de Cristo? E sem ceder e sem entregar o seu coração a Cristo? Nada. Você só vai trazer mais e mais sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a lutar e vencer essa luta contra esse grandioso mal, o meu e o seu próprio coração. Deus é bom, sim. A sua misericórdia dura para sempre, vai nos acompanhar e vai nos salvar plenamente no último dia. Até lá, Deus não vai poupar sofrimentos, quando o quesito for nos ensinar que Ele é Deus, que Ele é justo, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele dirige a história. Guarde isso no seu coração. Não adianta. Não reclame. Bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. Sabe que silêncio é esse? É você deixar de queixar-se dos outros. É você obedecer a Deus. Atitudes que falam mais do que palavras. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, porque eu e você, nós precisamos disso. Que possamos ir a Cristo, que possamos orar a Deus. E esse Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar. Deus tem misericórdia de nós.
Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós pecamos, Deus. Todos nós cedemos. Todos nós somos enganados por esse mal, Senhor Deus, inerente a nós. O coração enganoso, desesperadamente corrupto. Nos ajuda, Deus, a entender. Nos ajuda a vivenciar o fato de que o Senhor não é besta. O Senhor é Deus. Ajuda-nos a encarar com seriedade a nossa missão de caminhar com o Senhor, de andar em santidade de vida, de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas e corrigi-los, Deus, porque só é o que nós podemos fazer, é a única interação que nós podemos ter nesse processo de santificação, que é sinergístico, Deus, onde o Senhor nos concede o privilégio, Deus, de por Tua bondade e graça, reconhecermos quem somos, não estarmos cegos, mortos nos nossos delitos e pecados, sim, vivos para o Senhor, podendo reconhecer que erramos e podendo, Deus, clamar ao Senhor por Tua graça, para que nos voltemos e nos entreguemos plenamente ao Senhor. Nos faz experimentar o Teu perdão, Deus, em nome de Jesus. Nos faz entender que não há lugar onde possamos nos esconder do Senhor. O coração não pode nos esconder de Ti. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa aqueles aqui que possam estar em situação dificílimas, por conta dos seus próprios pecados, de suas próprias escolhas. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Queremos lutar essa luta indo a Cristo, tomando sobre nós aquilo que Ele tem para nós, porque é o melhor para nós. Indo ao Senhor em oração, por nós e por aqueles com quem tenhamos tido ou estamos tendo dificuldades. Ajuda-nos, Deus. Precisamos do Senhor. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Que o Senhor seja engrandecido através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Assim nós te oramos, Deus, agradecidos, pedindo que seja feito em nossas vidas não a nossa vontade, mas a Tua, Senhor. No nome de Jesus. Amém.